A civilização sumeria, que prosperou na antiga Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque por volta de 4.500 anos antes de Cristo, deixou um legado impressionante, com avanços notáveis em áreas como escrita, agricultura, arte, arquitetura, matemática e astronomia. Os sumérios construíram uma das primeiras sociedades complexas da história. No entanto, apesar de todo o conhecimento acumulado, muitos aspectos dessa cultura permanecem envoltos em mistérios. Suas tabuas de argila, gravadas com caracteres cuneiformes, permitiram decifrar parte de sua história, mas seu idioma não encontra paralelos em nenhuma família linguística conhecida. Um dos elementos mais intrigantes da mitologia sumeria e a crenca na criacal do ser humano. Segundo seus relatos, os deuses teriam moldado os primeiros homens a partir de argila e sangue divino, com o propósito de delegar a eles o trabalho pesado. Essa narrativa guarda semelhanças com o mito bíblico de Adão. Além disso, figuras como Sargal da Acadia e o rei Etana são apontadas como possíveis inspirações para personagens bíblicos, como Moisés e Noé. Apesar das lacunas, sabe-se que os sumérios desenvolveram técnicas agrícolas altamente eficientes para a época, capazes de sustentar uma população em crescimento e gerar excedentes comercializáveis. Entre suas contribuições tecnológicas, destacam-se o arado primitivo, um sistema que permitia arar e semear ao mesmo tempo, o carro de rodas e a divisão da hora em 60 minutos. Esses avanços demonstram o grau de sofisticação alcançado por essa civilização, que, apesar de sua importância, ainda guarda segredos não totalmente esclarecidos. Agora, vamos explorar três dos maiores enigmas que cercam os sumérios. O primeiro mistério envolve os Anunnaki, também chamados de Anuna. Na mitologia sumeria, eles eram as divindades principais, cujo nome significa filhos de Anu, o deus do céu, senhor das constelações e governante supremo do panteão. Inicialmente, os Anunnaki eram considerados as entidades mais poderosas, habitando ao lado de Anu no firmamento. Com o tempo, porém, sem uma explicação clara, os Egigia assumiram o papel de deuses celestiais, enquanto o termo Anuna passou a designar as divindades do submundo, especialmente os sete juízes que decidiam o destino dos mortos no reino subterrâneo. Os sumérios acreditavam que os Anunnaki descendiam de Anu e Ki, a deusa da terra. Entre eles, o mais antigo era Enlil, o deus do ar, que se tornou a principal figura do panteão. Segundo a crenca, antes de sua existência, céu e terra formavam uma massa única e indissociável. Enlil teria separado os dois, ficando com a terra, enquanto Anu levou consigo o céu. As referências aos Anunnaki vêm principalmente de textos literários, e não há evidências de um culto unificado a essas divindades. Isso pode se dever ao fato de que cada Anunnaki tinha seu próprio culto, independente dos demais. Também não existem representações coletivas dos Anunnaki, embora tenham sido encontradas imagens de grupos com 2 ou 3 deuses. Como a maioria das divindades mesopotâmicas, os Anunnaki eram antropomórficos, mas frequentemente descritos com proporções gigantescas, refletindo seus poderes extraordinários. Costumavam ser retratados cobertos pelo melon, uma substância luminosa que lhes conferia um brilho sobrenatural e que também podia envolver reis, heróis e até mesmo demônios. O segundo enigma diz respeito à origem da língua sumeria. A descoberta da biblioteca de Assurbanipal em Nínive revelou 3 idiomas distintos escritos em cuneiforme, enquanto o babilônio e o assírio eram claramente semíticos. Um terceiro sistema apresentava palavras e sílabas que não se encaixavam nesse padrão. Esse idioma, inicialmente chamado de acadiano entre os sábios, foi identificado como sumerio após a descoberta de tabuas em cidades como Nippur e Lagash, todas redigidas nessa língua desconhecida. Os estudiosos notaram que os soberanos babilônios se auto-intitulavam reis da Sumeria e da Acadia, o que levou a adoção do nome sumerio para o idioma. Muitas tabuas datadas do primeiro milênio antes de Cristo, muito depois de o sumerio deixar de ser falado, mostram que ele continuou sendo usado como língua escrita, de forma semelhante ao latim na Idade Média. No entanto, isso não esclareceu sua origem. Sumerio é considerado uma língua isolada, pois não apresenta relação com nenhum outro grupo linguístico conhecido. Pelo contrário, sua descoberta só aumentou as dúvidas. Alguns pesquisadores identificaram raízes semíticas em nomes de cidades sumerias como Ur, Uruk, Kish e Eridu. Isso poderia indicar que os sumerios chegaram a regiões já habitadas e adotaram os nomes locais, ou que esses nomes foram mantidos após a conquista por povos como os acadios e elamitas. Outra teoria sugere que certas palavras sumerias estão ligadas a fases iniciais do desenvolvimento agrícola, referindo-se a plantas e animais típicos do sul da Mesopotâmia. Isso levaria à hipótese de que os sumerios teriam sido imigrantes primitivos que se estabeleceram em um território já civilizado,
absorvendo e aprimorando a cultura local. O terceiro mistério está relacionado ao mito sumerio da Criacal. Essa civilização, que floresceu na Mesopotâmia por volta de 4500 AC, desenvolveu uma narrativa complexa sobre a origem da humanidade. Seu panteão, composto por centenas de deuses, era intrincado e cada cidade tinha sua própria divindade protetora. Segundo os textos antigos, os seres humanos foram criados para servir aos deuses, assumindo o trabalho pesado que antes cabia a eles. Uma tábua encontrada em Nippur, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, fundada por volta de 5000 AC, descreve esse mito. De acordo com a narrativa, no início, deuses semelhantes aos humanos governavam a terra, mas todo o trabalho estava por fazer. Eles cultivavam o solo para obter alimentos e extraíam minerais, até que, em determinado momento, se rebelaram contra essa rotina exaustiva. Anu, a divindade suprema, concordou que a carga era excessiva. Então, Enkioi e sua meia-irmã Ninki propuseram criar o homem para assumir essas tarefas. Usando o sangue e o corpo de um deus sacrificado, misturados à argila, moldaram o primeiro ser humano, destinado a ser o servo dos deuses. Assim nasceu a humanidade, libertando os deuses de seu árduo labor. O homem foi criado no Éden, um termo que, em sua origem, significava planície ou terra plana. Na época da epopeia de Gilgamesh, a obra épica mais antiga conhecida da humanidade, esse local era descrito como um jardim divino, situado em algum ponto da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. Mas de onde vieram, afinal, os sumérios, o povo que ergueu essa civilização? Uma das hipóteses mais debatidas sugere que os sumérios não eram nativos da região, mas migraram de terras distantes. Alguns estudiosos defendem que eles teriam chegado do leste, além do Golfo Pérsico, possivelmente vindos de regiões montanhosas, onde recursos como metais eram mais abundantes. Essa teoria se apoia em evidências como a habilidade sumeria no trabalho com metais, algo incomum em uma planície aluvial como a Mesopotâmia, além da construção de zigurates, templos em forma de pirâmide escalonada que poderiam refletir uma tradição arquitetônica ligada a locais elevados. Vento Branco de Uruk, por exemplo, e um dos 32 zigurates identificados, a maioria no atual Iraque, com alguns no Ira. Alguns pesquisadores chegam a sugerir que esses monumentos inspiraram uma narrativa bíblica da Torre de Babel. Entre as possíveis regiões de origem dos sumérios, as montanhas Zagros, na atual fronteira entre Ira e Iraque, são as mais citadas. Outros especialistas, porém, apontam para conexões com povos ancestrais do subcontinente indiano, baseando-se em semelhanças entre a língua sumeria e as línguas dravídicas daquela região. Há ainda teorias que localizam sua origem mais ao norte, em areias como o Cáucaso, a Anatólia, as montanhas Tauro ou até mesmo o Afeganistão. O mistério persiste, pois as evidências arqueológicas e linguísticas não são conclusivas. Outro enigma envolve a aparência física dos sumérios. Alguns estudiosos, influenciados por preconceitos raciais do passado, chegaram a associá-los a teorias pseudocientíficas, como as propagadas pelo regime nazista. No entanto, as fontes históricas mais confiáveis indicam que os sumérios se autodescreviam como pessoas de cabeça negra, um termo que provavelmente se referia à cor de seus cabelos. Se especulou sobre olhos azuis ou cabelos loiros, comuns em relatos não verificados, carecem de fundamento. O único material genético analisado até hoje, proveniente de restos humanos encontrados nas regiões pantanosas do sul do Iraque, sugere uma proximidade com populações árabes locais. Outra fonte potencial de informações seriam os ossos coletados por Sir Leonard Woolley, as escaracóis do Cemitério Real de Ur, as décadas de 1920 e 1930. No entanto, mesmo esses vestígios não oferecem respostas definitivas, já que a Mesopotâmia sempre foi um caldeirão de povos diversos. Além de sua origem e aparência, os sumérios também deixaram registros de crenças que ecoam em mitos modernos. Um exemplo intrigante é a sua concepção de seres sobrenaturais sedentos por sangue, precursores dos vampiros da cultura ocidental. Segundo suas tradições, existiam dois tipos de demônios devoradores de vida, os Ekimu e os Otoku. Os Ekimu eram espíritos de mortos e sepultos que vagavam pela terra, descansando sob o solo e atacando os vivos, uma descrição que lembra os vampiros clássicos. Já os Otoku eram almas de defuntos que, embora enterrados, haviam sido esquecidos por seus familiares, retornando do submundo para atormentar aqueles que os negligenciaram. Assim como os vampiros eslavos, esses seres eram considerados predadores implacáveis, quase impossíveis de destruir.
Curiosamente, um dos Utuku, chamado Enkidu, tornou-se aliado do herói Gilgamesh, mostrando que nem todos esses espíritos eram malignos. Outra crenca sumeria que antecipa mitos posteriores e a do homem-lobo. Muito antes de Petronius, o século IDC descrever a licantropia em sua obra Satyricon, os sumérios já registravam histórias de humanos transformados em lobos. Na epopeia de Gilgamesh, a deusa Inanna ameaça punir seus amantes infiéis transformando-os em feras. Essa referência, datada entre 2000 e 1800 AC, sugere que a ideia de licantropia fazia parte do imaginário mesopotâmico. Alguns estudiosos chegam a associar essa crenca ao destino do rei babilônico Nabucodonosor II, descrito no livro de Daniel como um governante que, após um período de loucura, passou a viver como um animal selvagem. Embora a narrativa bíblica não mencione explicitamente a transformação em lobo, a conexão entre a insanidade e a animalidade reforça a antiguidade do mito feras. Essa referência, datada entre 2000 e 1800 AC, reforça como a licantropia já povoava o imaginário mesopotâmico. Alguns estudiosos associam essa crenca ao destino do rei babilônico Nabucodonosor II, descrito no livro de Daniel como um governante que, após um período de loucura, passou a viver como um animal selvagem. Embora a narrativa bíblica não mencione explicitamente a transformação em lobo, a conexão entre insanidade e animalidade evidencia a profundidade ancestral desse mito. Outro enigma intrigante e o caso de um homem que, na Grécia Antiga, afirmava ter se transformado em lobo. O historiador Herodoto relata a história de um indivíduo que, após participar de um ritual em honra a Zeus e Caeus, teria experimentado uma metamorfose temporária. Esse relato, embora isolado, sugere que a ideia de licantropia não se limitava à Mesopotâmia, mas permeava culturas distintas, cada uma com suas próprias interpretações. A inovação tecnológica foi um dos pilares que permitiu aos sumérios transformar uma região árida em um verdadeiro oásis. Entre seus inventos mais revolucionários e surpreendentemente simples está o arado. Surgido por volta de 3500 AC, esse instrumento evoluiu ao longo dos séculos até se tornar, por volta de 1500 AC, um dispositivo sofisticado que combinava o preparo do solo e o plantio das sementes em uma única operação. Para os agricultores sumérios, o arado não era apenas uma ferramenta, mas uma aliada estratégica. Manuais de agricultura da época incluíam orientações detalhadas sobre técnicas de aracau, irrigação e manejo do solo para maximizar a produtividade. Essa eficiência agrícola foi fundamental para sustentar o crescimento populacional e, consequentemente, o florescimento das primeiras cidades, onde surgiram avanços como a escrita cuneiforme, as bases da matemática e os primeiros registros astronômicos. Há 5.000 anos, os sumérios já registravam suas transações comerciais, receitas culinárias e até mesmo textos eróticos em tabuletas de argila. Esses documentos revelam uma sociedade complexa, que também nos legou a divisão da hora em 60 minutos e o uso da roda em veículos. Milhares de tabuletas sumerias, espalhadas por museus ao redor do mundo, aguardam tradução, prometendo desvendar ainda mais segredos dessa civilização fascinante. Um dos mistérios mais curiosos da história sumeria envolve sua única governante mulher, Cobaba. Segundo as listas reais, ela reinou por impressionantes 100 anos durante o terceiro período dinástico de Sumer, sendo uma das poucas mulheres a governar o atual território do Iraque por direito próprio. Sua ascensão ao trono ocorreu após a derrota de Charmiter, rei de Mari, e seu reinado foi marcado por prosperidade e estabilidade. Os sumérios acreditavam que seu poder havia sido legitimado pelos deuses, conferindo-lhe um status divino. Antes de se tornar rainha, Cobaba era tavernista, uma profissão respeitada na sociedade sumeria, especialmente para mulheres. Após sua morte, foi deificada e tornou-se a padroeira da cidade de Kish, cultuada durante os períodos sumerio tardio e acadio inicial. Em relevos expostos no Museu das Civilizações da Anatólia, em Ankara, ela é retratada sentada, usando um elaborado toucado e segurando o que parece ser uma cápsula de papoula ou uma roma em uma mão e um espelho circular na outra. Seus santuários se espalharam por toda a Mesopotâmia e seu culto persistiu até mesmo entre os hititas e luvitas, embora com menor intensidade. Cobaba foi sucedida por seu filho, Puzur-Suen, que deu início à quarta dinastia de Kish. Outro enigma envolve a origem de Sargal de Acadia, conhecido como Sargal o Grande. Esse líder, que unificou as cidades-estado sumerias sob seu domínio por volta de 2334 AC, tinha um passado envolto em lendas. Segundo uma versão, ele seria filho de uma sacerdotisa que o abandonou em uma cesta no rio Eufrates, uma narrativa que ecoa a história bíblica de Moisés. Outras fontes sugerem que Sargal era filho de um jardineiro que, mais tarde, tornou-se copeiro do rei. Uma inscrição conhecida como a Lenda de Sargal apresenta uma versão ainda mais intrigante. Ele seria filho ilegítimo de uma sacerdotisa ou até mesmo da deusa Inanna, o que explicaria o risco que sua mãe corria ao mantê-lo vivo. Para protegê-lo,
Ela o colocou em uma cesta vedada com betume e o lançou ao rio, onde foi encontrado por aqui, um jardineiro do rei Usa-Baba de Kish. Os descendentes de Sargal governaram a Mesopotâmia por mais de 150 anos, expandindo o Império Acádio desde o Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, abrangendo regiões que hoje correspondem ao Iraque, Síria, Íria e partes da Turquia. A capital, Haddad, permanece um mistério arqueológico, embora se acredite que estivesse localizada entre as cidades modernas de Bada e Samarra. Seu sítio exato nunca foi identificado. A história do dilúvio universal, tal conhecida pela narrativa bíblica de Noé, tem raízes ainda mais antigas na Mesopotâmia. A versão mais remota desse mito aparece na Epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos já descobertos. Nela, o protagonista Utnapishtim é avisado pelos deuses sobre uma grande inundação que destruirá a humanidade. Ele constrói uma embarcação calafetada com betume e alcatral e nela abriga sua família, animais e sementes. Após dias de tempestade, Utnapishtim solta uma pomba para encontrar terra firme, assim como Noé faria séculos depois. A semelhança entre as duas histórias levou estudiosos a concluir que a versão bíblica foi, em grande parte, inspirada no relato mesopotâmico. De fato, a narrativa sumeria apresenta detalhes únicos, como a descrição dos deuses assustados com a magnitude da enchente, algo ausente em outras versões. E por falar em Gilgamesh, outro mistério envolve sua linhagem. Segundo os mitos, seu pai seria um demônio chamado Lilu. Essa figura, associada a espíritos malignos da noite, reforça a dualidade presente na epopeia, onde Gilgamesh oscila entre a humanidade e a divindade, entre a sabedoria e a arrogância. As lendas e histórias sobre Gilgamesh encontram raízes em um rei histórico, mencionado na lista real sumeria, que governou a cidade de Uruk por volta de 2500 AC. Ao longo dos séculos, esse monarca inspirou uma série de narrativas sobre suas conquistas e aventuras, culminando na composição da Epopeia de Gilgamesh. Segundo os registros sumérios, ele era filho de Ninsum, deus associado ao gado na mitologia caldeia, e de uma rainha mortal que vivia em Uruk. No entanto, um tablete datado de aproximadamente 2004 AC apresenta uma versão intrigante. Lulu, seu pai, seria um dos 4 demônios classificados como vampiros. Os outros 3 eram Ibu Lulu, um vampiro masculino que atacava mulheres durante a noite, Ardat Lili, uma vampira que seduzia homens, e Lilithus, uma entidade feminina descrita como uma vampira de comportamento sexualmente transgressor, mas fascinante. Com o tempo, essas figuras foram incorporadas por babilônios, hebreus e outros povos, dando origem a mitos semelhantes que se espalharam pelo mundo. O mistério número 13 envolve o desaparecimento dos sumérios. As teorias sobre o declínio dessa civilização por volta de 2004 AC são tão numerosas quanto as especulações sobre suas origens. O que se sabe com certeza é que suas cidades, sua arte, sua riqueza e sua influência no mundo antigo entraram em um processo de decadência acelerada, atingindo o ápice quando os elamitas conquistaram a enfraquecida Acadia, 2 milênios antes da Era Comum. A explicação mais aceita é que não houve uma única causa, mas uma combinação de fatores que convergiram em um momento de extrema vulnerabilidade. A base da prosperidade sumeria era sua agricultura excepcionalmente eficiente, superior à de seus vizinhos. Eles comercializavam os excedentes agrícolas com outras regiões para obter bens que não produziam. No entanto, os rios que irrigavam suas terras, embora essenciais para a fertilidade do solo, carregavam também altas concentrações de sais minerais. Com o tempo, a salinização tornou-se crítica, reduzindo drasticamente a produtividade das lavouras. Por volta de 2015 AC, a queda na produção de trigo obrigou os agricultores a substituí-lo por cevada, um cereal mais resistente. Pouco depois, por volta de 2012 AC, períodos de seca prolongada assolaram um crescente fértil, agravando ainda mais a crise agrícola e pecuária. A escassez de alimentos gerou agitação social e migrações em massa, enfraquecendo reinos e dinastias. Quando a situação se estabilizou, outros impérios já dominavam a região. E possível que os sumérios tenham abandonado suas cidades, deslocando-se para áreas rurais em busca de sobrevivência. Alguns estudiosos sugerem que o peso dos tributos também contribuiu para o colapso. Impostos e taxas religiosas, que haviam aumentado ao longo dos anos, tornaram-se insustentáveis, alimentando revoltas em um período de extrema fragilidade. Além disso, a falta de coesão política entre as cidades-estados sumerias facilitou a invasão dos elamitas. A civilização sumeria permanece, em muitos aspectos, um enigma. Apesar das lacunas em nosso conhecimento,
E provável que novas descobertas ampliem nossa compreensão sobre essa cultura fascinante, responsável por avanços fundamentais para a humanidade. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se você tem algo a acrescentar, compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Siga-nos também nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.